Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês mais informações sobre o Mengão queridão, especialmente dessa terça-feira, que é uma terça-feira importante para algumas avaliações de Jorge Sampaoli, porque na quinta já tem jogo do Flamengo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que entrou no G4, precisa se manter no G4 e tem 2 desafios fora de casa, ambos no estado de São Paulo, seguidos agora. Nós temos o Bragantino na quinta-feira às 21h30 e o Santos no domingo. Depois, na outra quarta-feira, nós temos o último jogo da fase de grupos da Libertadores da América, o jogo contra o Alcas, jogo no Maraca. Os ingressos estão praticamente esgotados e a nação rubro-negra vai fazer uma festa como sempre fez para o Flamengo na Libertadores. Mas o técnico Jorge Sampaoli pode ter alguns problemas para montar a equipe do Flamengo para esse jogo contra o Bragantino. Isso porque alguns jogadores estão com suas seleções, o Gabriel não treinou em campo mais uma vez, então está praticamente descartada a participação do Gabriel. É claro, tem mais um treino a ser feito. Amanhã os jogadores voltam a treinar. Na parte da tarde, o Flamengo vai para São Paulo, onde na quinta-feira enfrenta o Bragantino. Então, o último treino sendo amanhã, pode ser que o técnico Jorge Sampaoli acabe resolvendo levar o Gabriel. Mas o que tudo indica hoje é que o Gabriel não deve fazer parte do elenco que vai jogar contra o Bragantino, até porque o jogo mais importante do ano agora é o jogo contra o Alcas, que vale a nossa classificação. Já expliquei para vocês que Nublense vai jogar a Vera contra a equipe do Racing, porque os caras estão querendo, na pior das hipóteses, ir para a Sul-Americana, e se der uma zebra no Maracanã e eles ganharem lá, eles entram nas oitavas de final. Zebra essa que a gente não quer contar. Por isso o Gabriel vem sendo preparado meticulosamente para poder estar 100%, principalmente por conta do jogo contra o Alcas. Antes, nós temos aí o Bragantino e o Santos pelo Campeonato Brasileiro, que não são partidas menos importantes pelas nossas pretensões no ano. Sampaoli não vem poupando ninguém. Tá em condições de jogo, o Sampaoli tá levando para jogar. Isso porque ele quer ganhar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. E nós não, né? Aliás, nesse período aí de data FIFA, eu tenho percebido que vários torcedores rubro-negros mudaram um pouquinho a concepção que tinha sobre Jorge Sampaoli. Aqueles que ainda eram muito arredios ao treinador argentino, agora já começam a ver com bons olhos o trabalho que vem rendendo frutos nas 3 competições. Aproveito para perguntar a vocês estão vendo o trabalho do Jorge Sampaoli de outra maneira? Melhorou? Estão mais confiantes ou ainda estão descrentes que esse trabalho possa dar bons resultados? Ainda falando sobre os próximos jogos do Flamengo. Hoje teve jogo da seleção brasileira contra o Senegal. O Ayrton Lucas mais uma vez foi titular da seleção, que em breve deve ser comandada por Carlo Ancelotti, que é o treinador atual do Vinícius Júnior e do Rodrigo lá no Real Madrid. No ano que vem deve ser ele que assume, até lá o Ramon Menezes vai levando. E ao que tudo indica, o Ramon Menezes gostou muito do Ayrton Lucas, porque ele já está na 2ª partida consecutiva como titular. Em compensação, se isso é bom para o Ayrton Lucas se firmar na seleção brasileira, para nós é horroroso. Chega a me dar calafrios de pensar que o Ayrton Lucas pode se machucar ou pode ter um desgaste muscular excessivo e a gente tem que contar com o Filipinho na lateral esquerda, que a gente sabe que o Filipinho não aguenta mais jogar, né? É 10, 15 minutos no máximo e não passa disso. Então, amanhã o Flamengo vai receber os jogadores que estão nas suas seleções. Pedro e Ayrton Lucas devem desembarcar no Rio de Janeiro pela manhã. Daí eles vão ser avaliados e, dependendo do que a comissão técnica do departamento médico do Flamengo achar, eles podem viajar ou não para São Paulo. Já Arthur Vidal, Varela e Eric Pulgar vão encontrar com a delegação rubro-negra em São Paulo. Por conta dos locais onde eles estão, é mais fácil eles desembarcarem em São Paulo. Também vão sofrer as mesmas avaliações para saber se jogam ou se não jogam, mas esses vão estar em São Paulo. A menos que tenha alguma coisa ruim com um deles, eles podem ser mandados para o Rio de Janeiro. Se não,
eles permanecem em São Paulo junto com o elenco, e aí o Sampaoli vê quem ele vai usar, quem ele não quer usar. O Pedro ficou no banco de reservas mais uma vez, então o Pedro não deve chegar com um desgaste muito grande da seleção brasileira, o que é bom pra gente, porque não tendo o Gabriel, que pode fazer a função de centroavante, ter o Pedro é fundamental. Assim o Sampaoli não vai precisar improvisar muito no time que vai jogar na quinta-feira contra o Red Bull Bragantino, que não vem muito bem nesse Campeonato Brasileiro, não. A gente tem que aproveitar, tentar ganhar esse jogo do Bragantino para permanecer ali no topo e começar a incomodar o Palmeiras e o Botafogo. O Botafogo ainda está mais longe, mas dá para a gente incomodar os caras um pouquinho. Falando sobre Marinho, hoje de manhã eu trouxe para vocês, né, a informação de que o Marinho tinha assinado a rescisão contratual e tal, e eu tenho percebido, até pelas mensagens que eu recebo, muitas pessoas com dúvida. Tem gente aí fazendo a continha de uma rescisão contratual e achando que o Flamengo está lucrando com a saída do Marinho. Gente, claro que foi feita a rescisão via CLT sim, porque a lei trabalhista CLT exige que seja feita, e a maior parte do salário do jogador está embutido na CLT, pelo menos no Flamengo. Só que o Flamengo também vai pagar uma verba indenizatória ao Marinho. A ideia do Marinho era que o Flamengo pagasse o salário inteiro até o final do ano, mas eles entraram num acordo ali e o Flamengo aceitou pagar uma verba indenizatória que não vai chegar a ser todos os salários do Marinho. Especula-se que seja metade dos salários até o final do ano. Então, se ele ganhava aí 800 mil, 400 dividido por 6, aí vocês fazem multiplicado por 6, né? Aí vocês vão chegar no valor que o Flamengo teve que pagar para o Marinho. Foi feito até uma cláusula de confidencialidade entre o jogador e o Flamengo para eles não comentarem os valores que foram acordados. Mas além da rescisão, o Flamengo teve sim que pagar uma verba indenizatória ao jogador. Agora Marinho é passado, deve assinar lá com Fortaleza, com quem ele quiser. Nós temos que olhar para o futuro a partir de agora, né, nação? E o futuro do Flamengo poderia envolver 2 jogadores que a nação, eu acho que a nação gosta muito. Eu, Fabrício Lopes, não sinto saudade de nenhum dos 2 jogadores, nenhum deles. Mas eu vejo que tem muita gente que tem saudade sim. Até hoje eu vejo muitas pessoas escrevendo nos comentários aqui do canal sobre esses 2 jogadores. Estou falando do Michael e de Gustavo Cuéllar. Ambos estão no Al Hilal. O Al Hilal agora disparou a contratar jogadores. Todo dia tem anúncio de jogador lá no Al Hilal. E eles estão colocando na prateleira de negociações os 2 jogadores, tanto o colombiano quanto o brasileiro. Daí a informação que a gente apurou é que o Corinthians está com conversas avançadas com o Al Hilal para ter o Gustavo Cuéllar, e o Grêmio do Renato Gaúcho tem conversas avançadas para ter o Michael. Vale lembrar que o melhor momento da carreira do Michael foi com o técnico Renato Gaúcho, então tem toda essa nuance do Michael querer ir para o Grêmio por conta do Renato Gaúcho. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que um desses 2 jogadores caberiam no Flamengo? Por exemplo, Michael ao invés de Nicolás de la Cruz. Quem vocês preferiam? Michael ou Nicolás de la Cruz? Cuéllar ou Alan do Atlético Mineiro? Quem vocês preferiam? Ou um ou outro? Coloca aí nos comentários se vocês acham que o Michael ainda teria vaga no Flamengo. Se Gustavo Cuéllar, depois de ter feito aquela crocodilagem toda para sair do Mengão queridão, ainda teria vaga para voltar a jogar aqui. Escrevam aí que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? Agora o seguinte, nação. Tem jogador que pode sair do Flamengo. Eu fico nervoso, eu fico tenso quando eu penso no Ayrton Lucas. Titular absoluto dessa nova safra da seleção brasileira, com o Zé Mourinho de olho nele, daqui a pouquinho mais clubes vão se interessar, eu não tenho dúvida nenhuma disso. O lance é ver se o Flamengo vai conseguir segurar o moleque aqui para jogar mais 1 ou 2 temporadas. Para ser bem sincero, do jeito que a coisa tá, a quantidade de propostas que pode aparecer, se o Flamengo conseguir segurar o Ayrton Lucas mais essa temporada, eu já me dou por satisfeito. O bicho tá pegando pro nosso lado, mas não é só o Ayrton Lucas não, tá? Matheus Gonçalves vem sendo sondado por uma equipe aqui do Brasil. Matheus Gonçalves, driblador, aquele, 17 anos, que todo mundo já quer titular do Flamengo, mesmo sem saber se o menino tá pronto fisicamente para isso. Lembra dele? Pois é, o Ceará tá querendo o menino emprestado até o final do ano. O Ceará está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro e queria saber se o Flamengo não emprestaria ele até o final do ano, com a promessa de que vai colocar o moleque para jogar,
que o moleque vai ganhar minutos lá, vai ganhar experiência no Ceará, que sem sombra de dúvidas é uma grande equipe do futebol nordestino, né? O Ceará está na Série B, tem mais 6 meses de Série B, o menino poderia jogar bastante e retornar para o Flamengo. Bem, agora tem um detalhe, Flamengo e staff dos jogadores estão avaliando a situação. Vale a pena levá-lo para o Ceará, para ele jogar um jogo atrás do outro, ganhar experiência, porte físico, voltar melhor para o Flamengo para jogar a próxima temporada? Ou vale a pena mantê-lo aqui, onde ao longo de todo o ano ele só atuou em 14 partidas. Mesmo assim, nem foi os 90 minutos. Se você fosse dirigente do Flamengo, faria o quê? Deixava o moleque aqui e ia sendo utilizado muito pouco. A chegada agora do Luiz Araújo, que está todo dia postando coisas lá no Facebook, ansioso para poder vir para o Flamengo, como que vai ser difícil para o jogador achar uma vaguinha para jogar? Se você fosse o Marcos Braz, o que você faria? Qual decisão você tomaria com relação ao menino Matheus Gonçalves? Emprestava para ele ganhar quilometragem ou mantinha ele aqui no Flamengo mesmo sem ser utilizado? Nação, eu estava conversando hoje, conversei bastante com algumas pessoas dentro do Flamengo e até elas me passaram coisas que a gente já conversou em outras janelas. Mas é sempre bom para você poder saber como que funciona todo esse mecanismo envolvendo negociações e janela de transferências, tá? O Flamengo vem recebendo muitas ofertas de jogadores. Empresário, nesse momento, oferece jogador para danar. Sabe por quê? Porque se vazar que o jogador foi linkado ao Flamengo de alguma maneira, vai dar manchete, vai dar notícia, as pessoas vão procurar saber sobre esse jogador e o nome do jogador vai ganhar destaque. Segundo eu conversei hoje, mais de 50 nomes já foram oferecidos ao Flamengo de tudo quanto é posição de goleiro a ponta esquerda nos últimos 15 dias, gente. É muita gente, muitos jogadores estão sendo oferecidos. Como os jogadores são oferecidos, a gente já deduz automaticamente que o Flamengo nunca teve interesse no atleta, porque senão ele não ia ser oferecido, o Flamengo ia ter procurado, entendeu? Então a maioria dos jogadores que foram oferecidos, o Flamengo sequer tinha conhecimento da existência, ou se tinha, jamais tinha pensado em aproveitar. Um nome que vazou agora é o Rodrigo Salazar. Rodrigo Salazar tem 23 anos, é destro, está no futebol alemão, é do Schalke 04, que caiu para a segunda divisão da Alemanha e por isso vê com bons olhos emprestar o jogador, que tem contrato com os caras até dia 30 de junho de 2026. O jogador ainda procura uma recolocação na Europa mesmo. Ele é um meia central, tá? Qual é a diferença do meia central? O Arrasca, por exemplo, não é um meia central, é um meia esquerda. Cai pelo meio também, mas é um meia esquerda. Ele sente mais à vontade tombando pelo lado esquerdo. O Everton Ribeiro é um meia direita. Ele cai no centro também, mas ele sente mais à vontade tombando para a direita. Já o Rodrigo Salazar, ele é um meia central. Ele cai para a direita e para a esquerda, mas a maior movimentação dele é centralizado. Ele é muito veloz, ele é forte, ele é muito voluntarioso, gosta de voltar para ajudar na armação de jogadas, até mesmo para defender. Lembra um pouquinho a vitalidade que o Everton Ribeiro tinha quando chegou no Flamengo. Eu tô falando de vitalidade, aquele negócio de ficar voltando, marcando, subindo. Quando sobe, sobe com muita qualidade, de cabeça sempre em pé, pronto para dar um passe decisivo. É um jogador que eu não conhecia e que eu fiquei estudando nos últimos 2 dias até reunir todas as informações para poder passar para vocês. Neste ano, ele fez 23 jogos, 2 gols e 6 assistências. É um bom jogador, sim. É um jogador que faz o box-to-box sem ser volante. Que isso é raro no futebol hoje em dia, né? O Arrasca não faz box-to-box. O Everton Ribeiro já fez box-to-box. O que é box-to-box? É ir da área defensiva à área ofensiva. Hoje nenhum dos dois faz mais isso. Quem faz muito isso é o Gerson, quem faz muito isso é o Eric Pulgar, né? Um meia com essas características a gente não tem. Mas como eu falei para vocês, tudo depende se o Flamengo vai ter interesse ou não no jogador. E o que eu posso garantir para vocês é, esse jogador nunca esteve no radar do Flamengo e sequer os principais dirigentes de futebol o conheciam. Ele não foi oferecido só ao Flamengo, não. Foi oferecido ao Flamengo, ao Palmeiras, ao Inter, ao Grêmio, ao Corinthians. Então o empresário está oferecendo. Quem quiser, leva. É um bom jogador. Confesso, gostei do que eu vi dele nos últimos 2 dias.
poderia ser interessante até pela função que ele desempenharia. Mas hoje o Flamengo tem zero interesse nesse atleta. Nação, essas eram as notícias que eu tinha para passar para vocês. Agora, às 21h15, tem vídeo lá no Fla Nação VVP, então não se esqueçam, 21h15 eu espero todos vocês lá. Se vocês acharem que a gente merece, ajuda a gente aqui no Pix, só apontar o celular para o QR Code ou digitar aqui. Esse mês a gente está vivendo basicamente das contribuições que vocês nos dão e a gente agradece do fundo do coração. E se você também achar que a gente merece o seu like, a sua inscrição, a sua divulgação, eu vou ficar tão feliz quanto também. Eu conto muito com vocês, nação. Muito, muito obrigado por tudo. Eu amo vocês e o Mengão queridão. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.